Bora lá, pessoal, para mais uma live de sábado, essa toda especial, essa pós-jogo, pós-vitória, pós 3 pontos, pós aí conquista, quem sabe aí permanente aí de uma posiçãozinha a mais aí na tabela. Todo mundo viu o jogo aí, vamos começar aqui com as notícias da mídia. Aí no finalzinho a gente fala aí as nossas impressões aí, o que a gente viu aí durante o jogo, na partida de ontem, muito importante para o Ceará. Como eu tenho falando ultimamente, está sendo uma final por jogo e a próxima mais ainda, né? Começando com essa, o Ceará faz o dever de casa, bate o Brusque e cola no G4 da Série B. O Ceará está brigando pelo acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, sexta-feira, o Vozão recebeu o Brusque no Castelão e fez o dever de casa. Ganhou por 1-0 na 29ª rodada. Placar magro, mas que tá valendo os 3 pontos, igual a goleada que aconteceu por 4 pro Vila Nova, né? Do outro lado, o Brusque lamentou, tá ficando perto do rebaixamento, né? Uma vitória, a torcida do Ceará somou 3 pontos, chegou a 45, agora tá na 5ª colocação, pelo menos provisoriamente, né? Até fechar o resultado aí, fechar a rodada, pra gente ver como é que vai ficar, né? O início foi do Ceará, a gente viu que ele começou ali, o Ceará procurou impor mais ainda o ritmo da partida, mas foi parado pela marcação Vicente do Brusque. Para variar, o Pulga, né? Foi muito marcada, tá ficando muito manjada a pessoal do Pulga, então tá ficando mais difícil pro Pulga. Teve uma grande chance, mas desperdiçou, né? A equipe, comandada por Marcelo Cabo, também pressionou o Guilherme Queiroz lá e o Agostinho Gonzalez, né? Eles erraram nas finalizações. O Brusque buscou mais um gol, né? Mas o Ceará se manteve bem na defesa e no intervalo foi de 0-0. No segundo tempo, o gol que não saiu na primeira rodada, saiu, né? Foi a favor do Ceará. Com 17 minutos, o Recalde fez a torcida explodir de alegria quando conseguiu aproveitar a sobra defendida por Matheus Nogueira. Mandou a bola para o fundo da rede, na jogadaça lá pelo lado esquerdo. O Brusque correu atrás do empate, mas não deu tempo. Assustou um pouquinho a defesa do Ceará e manteve essa pressão toda grande aí até o final do jogo. O Matheus Pivô levou o perigo ainda, mas a vitória ficou mesmo com o clube de Porangabuçu. Próximo jogo do Ceará, então, pela Série B, vai ser contra o Sport, pela 30ª rodada. Eita, 30ª rodada já. Acontece dia 7 de outubro, já na segunda-feira, 21 horas de Brasília na Arena, Pernambuco, início, em princípio, né? Eu tava vendo a notícia aqui que talvez mude aí pra Ilha do Retiro, né? E o Brusque vai jogar no dia 4 contra o Avaí, na ressacada. Passando para a próxima aqui, atuações. Recalde marca e deixa Ceará perto do G4. Olha que Pulga teve as melhores chances, principalmente no primeiro tempo, mas não conseguiu balançar as redes. Ainda assim, apresentou boa movimentação e ajudou o Alvinegro. Recalde começou entre os titulares e conseguiu marcar no segundo tempo, aproveitando o presente do goleiro do Brusque. O Menezes tinha começado entre os titulares, mas se machucou logo no início, chegou a chorar após deixar o campo justamente quando ganhava confiança entre os principais da partida. Vamos abrir agora espaço aqui para uma declaração muito legal que eu achei, muito reconhecimento, isso é muito importante, do técnico Léo Condé, que é essa aqui. Léo Condé exalta a torcida do Ceará após vencer o Brusque no Castelão. O Ceará venceu o Brusque ontem por 1-0 no Castelão pela 29ª rodada do Brasileiro. Em coletiva, após o jogo, né? O técnico Léo Condé falou sobre a importância do torcedor para o resultado conquistado pelo Ceará. Abre aspas aí para o Léo Condé. O principal destaque da partida foi, sem sombra de dúvidas, a torcida do Ceará. Mais do que vir para um jogo fora, realmente muito importante ao longo da partida. O técnico do Vozão também analisou o time adversário. Condé falou sobre particularidades do Brusque, que já conhecia e pôde se preparar para combater ao longo do confronto. De novo, aspas para o Léo Condé. A gente sabia que o Brusque teria um jogo de aproximação muito bom com o Dentinho. O Diego, sabíamos que o nosso setor de centro iria se desgastar bastante, então a gente fez mudanças ali. No momento se cansou o Lourenço, no momento se desgastou o Patrick. O próximo confronto será então na sexta-feira. Vai jogar contra o Sport lá, como já comentado, né? Bora passar aqui o que a gente achou aí nas Big Media, de uma análise. Ceará tem postura de luta, vence Brusque e sonha com o acesso. O Ceará precisava vencer o Brusque para manter acesa a chama da esperança de
ascender aí a Série A 2025, né? Fazer o resultado em casa era muito importante, mais que obrigação. E apesar de enfrentar um time que está na zona de rebaixamento, a tarefa não ia ser fácil, e realmente não foi. Recalde marcou o único gol do jogo, que teve um primeiro tempo burocrático e com o adversário na busca pelo empate até o fim, mas a postura do Alvinegro foi de luta. Eric Puga teve ótima chance de abrir o placar após jogada com Matheus, Bahia e Ailon. Camisa 16 mandou para fora. Com esse cartão de visitas, o Alvinegro dava indícios de domínio das ações ofensivas, mas não foi o que ocorreu. O time sofreu com a marcação adversária. Saulo Mineiro, depois mais tarde eu falo um pouquinho de Saulo Mineiro lá, e para o embate na frente precisava lidar com pelo menos 3 jogadores do time catarinense. O Vovô logo perdeu o capitão Ramon Menezes, que sentiu uma fisgada na coxa e foi substituído por Matheus Felipe. Bem na recuperação de bola, um trio no meio campo. De Luca, Recalde e Lourenço pecou na aproximação. Sem ela, a trinca do ataque recuava para buscar a bola e armar jogadas. O caminho do gol ficava mais longo. Diversas vezes o camisa 73 avançou sem um companheiro que pudesse concluir o lance. Lesionado. A ausência de Mugni fez sentida nessa articulação. Realmente fez muita falta o Mugni ontem. Em nova tentativa de Mineiro, que avançou em velocidade e cruzou na área, Eric Puga chutou mal e perdeu nova oportunidade de abrir o placar aos 26. Após cruzamento de Rafael Ramos, Ailon cabeçou e Matheus Nogueira afastou o perigo. O Alvinegro estava mais perto do gol, mas terminou a primeira etapa sem balançar as redes e atento na defesa. O segundo tempo trouxe um Brusque mais impositivo, enquanto o Ceará seguia com dificuldades de ligação entre o meio e o setor ofensivo. Ailon puxava contra-ataque e ninguém acompanhava, facilitava a recomposição e a marcação do time catarinense. Recalde apareceu mais para seu elo com os atacantes. Mais próximo, ele iniciou jogada de perigo. Foi assim que Eric Puga avançou pela esquerda e cruzou na direção do gol. O goleiro adversário tocou na bola e sobrou para o próprio camisa 28 mandar para o fundo da rede e deixar o Vovô à frente do placar na Arena Castelão. Ao ver o time de Marcelo Cabo se aproximar do empate, o técnico do Vovô fez mudanças. De Luca quase ampliou de cabeça, mas mandou para fora. No gramado ruim, o futebol não foi dos melhores, mas neste momento os 3 pontos são mais importantes do que o desempenho e sem sofrer gols. Os 45 mil torcedores deixaram o estádio felizes, pois viram o Alvinegro eficiente na garra com a vitória e encostou no G4. A equipe agora está com 45 pontos. Pessoal, então agora vamos comentar um pouquinho sobre essas notícias que a gente acabou de ver aqui, mais alguma coisa aqui então, em relação principalmente aí do jogo. Acima de tudo, pela condição do campeonato nessa atualidade, final de campeonato, reta final aí, faltando o objetivo do Ceará, que é, né, pelo fato de estar fora do G4, obviamente pouquíssimos jogos, né? E para o pessoal que está ali na frente, né, ainda falta muito jogo, ou seja, muita oportunidade de tudo ainda. Dá tempo de time melhorar, de time piorar, de time sair da zona, de time entrar no G4, muita coisa. Mas acima de tudo, a melhor coisa que tem, resultado. Quem viu o jogo ontem viu, a gente falava isso antes, o jogo não ia ser fácil. Tem muito time ainda com interesses, por mais diversos que sejam nessa Série B, como era o caso do Brusque ontem, e por conta do time estar lá embaixo na tabela. E para quem reparou bem, obviamente por conta do placar, foi um jogo mais difícil do que com o Vila Nova, né? Vila Nova lá na frente disputando, o Ceará consegue fazer 4 e dar um baile, se soltar, fazer jogada. Ontem com o Brusque, a gente faz aquele negócio, né? Só vale a pena esse negócio de resultado de retrospecto do time e a pontuação na tabela só para aposta mesmo. Porque na hora lá que o apito trila lá e é 11 contra 11, o Brusque que estava lá atrás impôs mais dificuldade, obviamente, não só pelo resultado, mas pela pressão que o Brusque fez ontem no final do jogo, né? O Ceará deu medo, tipo aquele medo lá contra aquele ano lá com o Macaé, entendeu? Que o Ceará estava jogando e não podia tomar um empate. Então o Brusque conseguiu impor mais dificuldade ao Ceará do que o próprio Vila Nova. Mas a gente sabia que ia ser mais difícil ainda, e a cada jogo mais difícil. Dito isso, né, e por conta disso, em consequência, a gente já pode adiantar aqui, né, passar do jogo do Brusque. Então, comemora essa vitória, vamos aproveitar aí o momento. Mas acima de tudo, foco total agora, talvez dentro dos jogos restantes,
digamos assim, pelo fato de ser fora de casa também, que já impõe mais uma dificuldade natural para o Ceará. A gente vê aí esses últimos anos a dificuldade que o Ceará tem de se impor, de fazer bons jogos e principalmente trazer pontos quando joga longe da torcida, né? Uma dependência da torcida será muito grande, boa, mas para os nossos objetivos não é. Então assim, próximo jogo ele já não ganhou, já tem conotação de final por vários aspectos. Clássico, nordestino, contra o Sport. E eu quero chamar a memória do pessoal aqui um detalhe importante. Ano passado o Sport não subiu, por assim dizer, né, por conta da última partida, em confronto assim direto, mas não no jogo, por conta daquele resultado que o Ceará teve com o Juventude. Então tem toda essa mística aí, toda aquela coisa de a rivalidade que sempre existiu, obviamente, pelo clássico nordestino. No passado recente aí o título da Copa do Nordeste de 2023, né, do Ceará sobre o Sport lá em Recife. Então nem precisa dizer, vai ser repetitivo aqui, vai ser redundante, e esse jogo contra o Sport vai definir muita coisa. Obviamente que o resultado não vai definir tudo ali, mas para as pretensões do Ceará e do Sport, pela situação do Sport atual na tabela, o fato de estar ali com um jogo a menos e tudo mais, o aspecto psicológico mesmo, né? Eu acho que, cara, esse jogo vai ser, eu não sei como é que a torcida do Sport vai encarar. Se fosse no Castelão, eu tinha certeza que ia ser mais um recorde da torcida do Ceará, talvez maior do que aquele lá de 47 mil, bem maior mesmo, por conta da importância, né, do simbolismo que esse jogo contra o Sport vai ter e ganhou. Espero que o pessoal aí da comissão técnica lá, o pessoal da psicologia já esteja trabalhando, porque, cara, vai ser dureza porque vai definir tudo, assim, para os dois times. Então não é porque o Sport está na frente ou tal, mas é porque esse jogo vai definir muita coisa ali para o Ceará. Então a vitória vai dar para o time, assim, eu acredito, né, em termos psicológicos, assim, um ânimo, um gás, e para a torcida também. Mais tarde a gente vai comentar um pouquinho em especial sobre esse detalhe, né, da torcida do Ceará. E pode ter certeza, esse jogo contra o Sport vai ser muito decisivo, por tudo. O Ceará conseguindo ganhar esse jogo contra o Sport, cara, vai dar assim aquele up que a gente precisa e passar a ser merecedor realmente, já que possui a chance assim, matemática, né, em relação a ganhar assim, esse tanto de partidas que precisa ainda, e essa pontuação fora. Então o Ceará ganhando essa fora vai ser muito bom. Parando para falar um pouquinho do jogo em si aqui, todo mundo viu que não foi moleza não, foi difícil. Veio hoje comentário na internet o pessoal falando que o Ceará jogou feio, o jogo foi feio, o Ceará não jogou bem e que o Brusque levou muito perigo ali no final. Não dá certo, é isso mesmo. Só que a gente tá numa fase, tipo assim, quantas vezes aqui, pelo menos eu lembro, o Ceará jogou bem e tocou bem a bola e armou jogada e tudo mais e saiu amargando empate ou até mesmo uma derrota, né? Então, assim, obviamente a gente quer ver o time jogando bem, o cara é pago lá para isso, mas hoje, particularmente, eu não sei vocês, eu tô prezando mais pelo resultado, né? Mais pela bola na rede, pelos 3 pontos. Quando a gente for jogar lá o Mundial Interclubes, talvez a gente queira ver o Ceará jogando bem lá, né, lá em Tóquio, lá em Dubai, a gente vai ver o Ceará jogando bem assim, né, Abu Dhabi, a gente vai ver o Ceará jogando bonito, tudo bem, mas por enquanto, para subir para a Série A, vai ter que ser resultado. Então, coisas que a gente não fez aí ao longo do ano, nas outras competições, em especial com os pontos que perdeu nessa Série B. Então, vale sim pelo resultado. Em relação aí à pressão que o Brusque exerceu, vai ser assim agora até o fim do campeonato, gente. Pessoal, são 11 contra 11, não tem... Ali é profissional também. Do outro lado, o cara não vai se render só porque o Ceará tem chance, o outro não vai ter isso não, cara. Todo jogo vai ser difícil. O Ceará agora, sei lá, jogar contra qualquer time que ele vai ainda pegar aí que estejam no Z4, vai continuar sendo difícil. Não tenho dúvida, nem sempre vai ser 4-0, como foi com Vila Nova.
vai ter jogo que vai ser sim, muito difícil, como foi ontem com o Brusque. Isso é normal. A gente vê que sabe que futebol é isso aí, não existe jogo ganho antes de acabar não. O outro time lá também vai ter, como eu falei, algum estímulo aí. Alguém vai querer chegar no G4, alguém vai querer sair do Z4, se afastar do C4. E vai ser até o final do campeonato assim. Cabe ao Ceará, o time, né? Engrenar e saber que vai ser assim e conseguir fazer o que fez ontem, né? Fazer o gol, resistir à pressão. Se puder fazer mais, 2, 3, 4, como foi com Vila Nova, ótimo. Se não der, paciência, né? Bora comentar agora aqui um pouquinho sobre o time em si, né? Ontem foi o segundo jogo, né? Que a gente teve com o Bruno, então não teve muita pressão nele, assim, defesa difícil eu não vi ele fazendo, assim, salvando o time de empate, não teve. Teve pressão sim do Brusque, né? Mas aquela coisa assim meio atabalhoada, mas para ele salvar, como a gente já viu o Richard salvando muitas vezes, não teve, então tá bem. Ponto negativo que eu achei foi a questão aí da contusão aí do outro zagueiro, que a gente vai, né, como eu falei, um desafio maior ainda contra o Sport, além do jogo em si, como eu já comentei, vai ser a zaga não titular, né? Vai ser vai estar sem o Davi Ricardo e sem o Ramon, então vai ficar. E lembrando que o Matheus, né, foi muito criticado aí por nós, né? E colocando dentro da torcida também, que a gente fez muita crítica aí ao rapaz, mas pessoal, é o que a gente tem e é o que vai ter lá contra o Sport, então não temos muita opção não. Então é torcer aí para que ao longo da semana aí, no treinamento, seja feito aí o trabalho, o entrosamento deles com o time e, cara, vamos que vamos. O campeonato é assim mesmo. E se é para ser assim com emoção, que seja emoção. Então esse ponto baixo aí que a gente vê. A questão aí que eu também achei um pouquinho ontem assim, o Mugni fez falta ali. Né? O toque de bola dele ali no meu campo acho que fez um pouco de falta, sim, obviamente. Outro ponto que eu tô achando assim, a gente tá tendo resultado. O time do Ceará atualmente é o time com mais gols aí na Série B. Mas é uma coisa que tá acabando por criar uma certa dependência e acabar meio que saturando a gente. As jogadas do Pulga, o Pulga tá jogando bem, vamos colocar assim, desde o Campeonato Cearense, né? E quem vê o Pulga jogando não é só a gente. Então acho que todo mundo tá vendo o Pulga jogando, tanto é que ele tá sendo sondado por outros times da Série A. Então, não é que ele não esteja jogando bem, mas é porque marcar o Pulga agora, o cara já tá sabendo como marcar o Pulga. Então, vai caber, obviamente, a comissão técnica aí, uma alternativa tática aí, sei lá, alguma coisa diferente, porque o Pulga ontem ainda teve chance de fazer o gol dele, infelizmente perdeu, acho que perdeu uns 2 gols aí no Pulga aí, mas tá ficando muito já conhecida essa jogadinha dele pela esquerda. Eu sei que é a posição dele, obviamente, mas parece que com o tempo, né, já final de temporada aí, os treinadores aí que viram, que acompanharam o Pulga jogando, já estão marcando ele mais fácil. Então o Pulga já não está tendo tanta liberdade, tanta facilidade de chegar na área, ou chegar ali na ponta para cruzar, tudo mais. Mesmo que ontem, né, o gol saiu pela insistência, digamos assim, dele, né, pelo lado ali esquerdo do ataque do Ceará, mas às vezes a gente vê que ele está se desgastando muito no jogo porque ele está partindo, né, como eu vou falando daqui a pouco dos outros jogadores lá, a marcação dos outros times. Sei que isso aí uma hora vai ter que ter uma falha, uma hora vai dar uma sobra pro Ceará, isso vai ser bom, mas tá ficando muito forte em cima dele, então tá ficando complicado. Então acredito eu que alternativas, né, têm que ser propostas. O Ailon ontem passou em branco, mas pelo menos atuou bem, né, manteve aquela presença dele ali no ataque. Foi muito bom. O destaque, obviamente, foi pro Recalde, né, o cara que fez o gol, né, pelo oportunismo, pela habilidade, né, por se colocar bem ali dentro da pequena área, para aproveitar não apenas aquela, né, vamos dizer assim, vacilada do goleiro, sim, mas se o goleiro faz aquilo ali e não tem ninguém, vira uma defesa, né, e não teria saído o gol do Ceará, teria sido o jogo então 0-0. Um destaque positivo pra gente aqui é o Saulo ontem, vamos lá mais uma vez aí pra fila do perdão. A gente muda aqui o Saulo às vezes quando ele perde aqueles gols dele, mas
como eu sempre falo e sempre admito, como eu não entendo nada de futebol, acredito eu que o Saulo deve ter aquela que a gente chama de função tática, né? Ali dentro do time. E ontem foi, cara, ontem ele pegava a bola, tinha 3 em cima dele, e conseguiu cruzar e conseguia cavar escanteio. Então aquela garra do Saulo ali, obviamente os gols que ele perde fazem, né, faz falta pra gente durante a partida. Principalmente aqueles gols feitos que ele perde. Mas eu acho que em termos táticos ali, né, se eu pudesse apostar, eu não estou vendo o treino do Ceará, eu apostaria que ele está seguindo a risca aí o que o Léo Condé está pedindo para ele, né? E pelo menos ontem, mais uma vez, deu certo porque o resultado veio. Então, a filha do perdão é pro Saulo, porque ontem ele demonstrou mais uma vez garra e tal, acho que não teve muita chance de fazer gol. Mas pelo menos ele mostrou muita aplicação, muita dedicação, vamos dizer assim, acho que tática, né? Muita colaboração pro time. Outro jogador assim que eu não noto muita coisa assim, tá? Como eu falei, mais uma vez insisto, não entendo nada de futebol, mas eu vejo o lateral esquerdo do Ceará, ele falha assim umas coisas, eu não tô dizendo que ele falha demais, né? O cara é errado, não é isso. Mas é porque, não sei se ontem era o gramado, tanto é que o Puga também trocou a chuteira, né? Mas esse rapaz aí, o lateral esquerdo, ele erra assim umas coisas meio básicas, né? Ele toma assim umas bolas nas costas, ele sabe, ele tem... não sei, né? Talvez seja no pacote no final do próximo ano, eu acho que não fica, mas é um ponto assim que eu acho abaixo do Ceará. Outro jogador também que, cara, não sei como que é aquilo que eu falei no vídeo anterior sobre os ciclos, né? Falei sobre os ciclos que se encerram. Mas, obviamente, o cara tem identificação com a torcida, eu entendo também, mas que chega uma hora que você começa a ficar também, sabe? Do mesmo jeito que está saturado as jogadas do Puga, às vezes, pela esquerda, e o time adversário consegue anular e, por assim dizer, se beneficiar. Uma coisa que o time adversário do Ceará sempre se beneficia dessas faltas, né? E principalmente o cartão amarelo do Richard. Eu acho que, salvo engano, ontem teve de novo, cara. Então, tipo assim, pro cara que não é titular absoluto como ele, né? Tá ficando no banco, entrando aí ao longo da partida. Toda a partida ele entra, o cara tá levando amarelo. Cara, aí fica complicado. A cada 3 jogos vão fora, né? Fica complicado. Eu sei que a função do cara é essa, eu sei que o cara é volante, é o estilo do cara, mas assim, a gente não pode esquecer que aquele gol lá da Chapecoense, o primeiro foi Chapecoense, eu acho, né? O gol de falta foi ele que fez aquela falta ali e tal. Não vou entrar aqui no mérito se era necessário ou não, se faz parte do planeta ou não, se é a função dele matar a jogada ali ou não. Mas assim, principalmente em relação aos cartões, né? Não sei se alguém mais do que eu tá vendo isso daí, mas chegou hora que você pensa, poxa, agora o cara vai entrar para tomar cartão só, né? Entendo toda a questão tática, né, do time e tal, a função do cara entrar e fechar ali, matar jogadas, mas pô, para quem viu aquele zagueiro lá do Paraguai lá jogar uma Copa inteira sem levar um amarelo, será que mudou tanto assim? Mas isso aí faz parte. Pelo menos é o que a gente espera. E outros pontos assim que eu vejo baixo, assim, esse pessoal que o Ceará contratou, né? O Ceará chegou a contratar 11 pessoas, mas tem esses caras que chegaram aí, principalmente os últimos, né? O Rian, o Deluca. Assim, sei que o pessoal tá um pouquinho sem ritmo, sei que o pessoal não tá jogando todos os jogos, mas o torcedor sempre tem aquela esperançazinha do cara chegar e arrebentar, né? O cara entrar e fazer a parte dele assim, o cara se destacar, para no outro jogo entrar, fazer a mesma coisa. Então, sei, como o pessoal da Invenção sempre falou, o elenco do Ceará tem suas limitações, sim, né? Até para a Série B a gente está vendo essas limitações, tanto é que o time do Ceará entrou no G4 uma vez e saiu e está tentando voltar até agora. Então, temos limitações no elenco, sim. Acredito eu que, querendo Deus, o Ceará subindo para a Série A 2025, uma parte considerável desse elenco não vai permanecer no Ceará, porque por conta mesmo do tempo do contrato que eles fizeram, né? Acho que talvez aí com acesso aos certos aportes, patrocínio e tudo mais, que se construa um time desde lá
da pré-temporada lá, desde lá do Cearense, assim, um time mais competitivo, mais aguerrido, né, para enfrentar as demais competições que será em 2025, e Deus queira que a Série A seja uma delas. Então assim, não foi jogo fácil, jogo difícil, a tendência até agora, né, independentemente do adversário que vai vir, se tá no Z4, lembrando que ainda tem Sport, ainda tem Santos, né, será jogar, e tirando talvez o fato de jogar com um time talvez matematicamente já garantido na Série A, talvez assim, uma situação dessa em que o time vai poupar jogadores, final de temporada, né? Então essa possibilidade talvez só com o Santos, não sei se até lá já vai ter essa possibilidade, mas acredito eu que daqui para frente vai ser tão ou mais difícil, né? Tão ou mais pressão, com tão ou mais emoção, que foi com o Brusque ontem, né? Principalmente, em especial, né, todo mundo aí regalando o olho, né, ficando as barbas de molho, com todo respeito, sem salto alto, pelo contrário, com toda humildade. Esse jogo contra o Sport aí, que é muito importante para o Ceará no ano, vou dizer assim, no ano talvez, um dos mais importantes, né, por talvez se tornar, em relação ao resultado, seja ele qual for, divisor de águas aí para as pretensões do Ceará no restante do campeonato. Para terminar aqui, eu queria falar só de mais uma coisa que, mesmo por 1-0, a gente gosta de salientar que a vitória do Ceará, eu acho que ontem, começou antes do jogo, né? Então, mais uma vez, a torcida do Ceará, como um todo, está de parabéns. Já teve aquele público de 47 mil pessoas. Ontem, todo mundo aqui é unânime em falar que uma sexta-feira, à noite, né, dia ainda que muita gente ainda está trabalhando, a torcida do Ceará comparecer em 45 mil pessoas. É mais uma vez aí recorde, né? Mais um recorde para o Ceará nessa Série B. Então, a gente pode dizer essa torcida aqui, independentemente do final do campeonato, eu acho que essa torcida já subiu. A torcida do Ceará, ela já está, pelo que ela fez ao longo do ano, essa torcida ela já merece, né? O time acho que apenas está acompanhando esse empenho, esse recado que a torcida está passando na arquibancada. Eu acho que a torcida do Ceará, pelo que ela fez, né, principalmente nesses jogos aí que o Ceará teve recorde de público, fazendo a parte dela com todo o apoio, principalmente por tantas coisas, né, que aconteceram com o Ceará em relação não ao time, mas ao clube, né, questões extra-campo, questões judiciais, de transfer ban. Mas cada vez mais esse lema da torcida de nunca abandonar, de sempre estar presente ali com o Ceará, eu acho que está valendo. Então a torcida está de parabéns. Ontem mais uma festa muito bonita. Eu acho que isso está chegando no campo, sim. A gente está vendo que o pessoal está dentro, como eu falei, das limitações que o time tem, mas está olhando para a arquibancada e está vendo aquela multidão ali, aquele mar preto e branco, e reconhecendo esse esforço do torcedor, reconhecendo que acima de tudo esse torcedor merece muito, e se Deus quiser vai ser recompensado ao final dessa Série B. Queira Deus que o Ceará consiga esse acesso, mas principalmente pelo mérito, pelo empenho, pela garra demonstrada dentro do campo, principalmente, né, não apenas pelos 11 titulares, mas os reservas que entram na comissão técnica, mas também por essa multidão aí, por essa nação alvinegra que está comparecendo aos jogos, fazendo a festa do Ceará. Então parabéns aí para a torcida, mais uma vitória para a conta aí, vamos para cima do Sport, se Deus quiser vai dar tudo certo. Próximo jogo em casa, com certeza, o Ceará ganhando do Sport. Próximo jogo em casa vai ser mais lotação ainda, o pessoal vai comparecer mais ainda em peso, fazer mais festa ainda. E quem sabe a festa do acesso seja em casa, aí sim vai ser completo. E essa torcida vai ter, e ela realmente merece, e é o Ceará na Série B em 2025. Então valeu pessoal, fico por aqui, até mais.